tudo bem? Hoje, novamente, a professora Eliane Cristina, trabalhando com matemática com vocês. Hoje, na nossa aula, nós vamos rever um pouquinho de comparação de fração, vamos ver também múltiplos de um número natural, que você também já sabe, mas vamos revisar um pouquinho. Na aula passada, nós vimos o sinal de desigualdade, que eu atribuí uma historinha do jacaré, que ele vai comer sempre quem é maior. E aí, no final da aula passada, eu coloquei aí a laranja, falando que é um meio, ele é menor que um inteiro, que é uma laranja. Coloquei que o sinal de maior vai ficar por 1, porque o 1 representa a laranja inteira. E aí, eu trouxe alguns exemplos para a gente trabalhar aí. Eu tenho uma figura dividida em 3 partes iguais. Sim, ela é inteira, ela é dividida em 3 partes. Mas a parte colorida representa qual fração? 2/3. Mas os 2/3, ele vai ser o quê? Maior do que a fração, do que a figura toda? Não. Então, quem que vai ser o maior? A fração, a figura toda. Por isso que eu coloquei que 2/3, ele é menor do que 1. Por quê? Porque a figura toda é maior do que 2/3. Olha, eu mostrei aí também através dessa laranja aqui. Lógico, eu tenho uma laranja, dividi ao meio, então eu tenho 2 partes e eu ganhei mais uma parte de laranja. Então, quantas partes de laranja eu tenho? Eu tenho 3 partes de laranja, mas a figura não foi essa laranja não foi dividida em 2 partes? Sim. Então, quantas partes de laranja eu tenho? Eu tenho 3. Por isso que eu representei 3 meios aí. Agora sim, eu tenho 3 partes. 3 partes não é maior do que uma laranja? Sim. Então, nesse exemplo, 3 meios é maior do que 1. Olha a boquinha do jacaré, ela está do outro lado, tá bom? Fique atento sobre isso. Nós temos também uma classificação. Essa classificação de fração, talvez agora vai ficar um pouquinho mais complicado para vocês, mas no futuro você vai entender. Quando o numerador ele é menor do que o denominador, eu classifico essa fração de própria. Então, eu tenho no exemplo 2/3. 2/3 é uma fração própria. 5/8. 5/8, o numerador também ele é menor do que o denominador. Então, quando isso acontece também, eu chamo de fração própria. Agora, no outro exemplo, eu tenho diferente, que o numerador é maior do que o denominador. Essa fração eu leio 8/3. Quando isso acontece, eu chamo de fração imprópria, é a classificação das frações. No outro exemplo, 9/5, o numerador é maior do que o denominador. Então, eu classifico em fração imprópria. Nós temos, então, outros exemplos também de fração. Lembrando, nós temos frações próprias, impróprias e temos frações aparentes, turma. As frações aparentes, elas parecem uma fração, mas, na verdade, elas são chamadas de frações que representa o todo, o inteiro. O exemplo que eu posso dar para vocês seria 12/3. Se eu divido 12 sobre 3, eu tenho 4 inteiros. Então, 12/3 eu chamo de uma fração aparente e uma fração imprópria. Ok, turma? Então, nós trabalhamos aqui com nome, com classificação das frações. Mas nós vamos agora rever um conteúdo que seria os múltiplos de um número natural. Sim, professora, você precisa ver isso? Sim, eu preciso de estar vendo isso. Olha só, quando eu trabalho de múltiplos, eu estou falando de multiplicação. E a palavra na matemática que representa a multiplicação é chamada de produto. Agora você vai entender, quando eu falo produto na matemática, eu estou falando de multiplicação. Então, me dê um exemplo aqui. Quais são os múltiplos de 4? Os múltiplos de 4 são aqueles que eu vou multiplicar por 4. Exemplo, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8.
Esses números, quando eu faço a multiplicação e os resultados que eu encontro, são os múltiplos de 4. Múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Esses números que eu encontro, que são os produtos, ou seja, o resultado dessas multiplicações, eu chamo eles de múltiplos. Agora, eu peço para vocês, eu quero encontrar os múltiplos de 3, que estão entre 3 e 21. Quais são eles? Eu vou ter que fazer a multiplicação, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Mas o 24, ele vai passar, então ele não está dentro os múltiplos entre 3 e 21. Tudo bem, turma? Então, eu tenho que olhar o que ele está me pedindo desses múltiplos. Se eu quero encontrar os múltiplos de 2 que estão entre 20 e 40, turma, eu tenho que fazer a multiplicação. Sim, você vai lá no papel e faça devagar. Quais são os múltiplos? 20 vezes 0, 20 vezes 1, 20 vezes 2... Então, você acaba descobrindo quais são os múltiplos que estão entre 20 e 40. Turma, tudo bem? Porque se eu colocar lá 20 vezes 3 dá 60. Está entre os múltiplos entre 20 e 40? Não está. Fique atenta sobre isso, turma, quando eu peço para você encontrar os múltiplos. Quero lembrar também vocês os nomes especiais, quando eu tenho o triplo, o dobro, o quádruplo, o quíntuplo. Esses nomes, essas nomenclaturas, elas me levam a entender que número que eu estou multiplicando. Exemplo, se eu falo dobro, eu quero multiplicar por 2. Triplo, multiplicar por 3. Quádruplo, multiplicar por 4. Então, fique atento a esse enunciado aí, tá bom? Então, me diga aqui agora, qual que é o dobro de 70? Dobro é 2 vezes, então eu vou fazer a continha. 70 vezes 2. 70 vezes 2, eu encontro 140, turminha. Lembra, o dobro quer dizer multiplicação. Triplo, triplo é 3 vezes. 3 vezes 80, turma, o triplo de 80. Vou fazer a continha de novo. 80 vezes 3, que eu vou encontrar 240. Quádruplo, quádruplo é 4 vezes. 4 vezes o 30. 30 vezes 4, eu vou encontrar 120, turminha. Se eu falei muito rápido, turminha, faça essa atividade depois aí com calma, vendo direitinho essa multiplicação, tá ok, turma? Vamos aqui agora relembrar. Nós temos então, vimos a classificação de frações em fração própria, fração imprópria, fração aparente. Eu trouxe para vocês aqui algumas questões para que você utilize também os sinais de maior, menor ou igual que um inteiro. Mas antes disso, eu quero perguntar, 3/5, qual é a classificação dele? Própria. 7/2, qual é a classificação dele? Imprópria. 6/6, me diga aí, turminha, ele é um número inteiro, tá bom, turminha? É um número inteiro, porque 6 dividido por 6 é 1. 12/5. 12/5 é uma fração imprópria. Mas eu pergunto, qual é maior, qual é menor? Vamos lá comigo. 3/5, ele é menor do que um inteiro, turminha. 7/2 é o quê? Maior do que um inteiro. 6/6, lembra que eu falei? Ele é igual a um inteiro, porque 6 dividido por 6 dá 1.
12 quintos é maior do que um inteiro. Ok, turminha? Relembrando agora e revisando de novo, própria, imprópria e aparente. 19 décimos, que é o exemplo que eu trouxe para vocês. Lembra? O 10 está no denominador, por isso que eu li décimo. 19 décimos, então é uma fração imprópria. 3 sétimos. 3 sétimos é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. 6 meios. Se eu dividir 6 por 2, eu tenho um número 3, 3 inteiros. Mas nessa fração eu posso classificar por imprópria e fração aparente, porque se eu divido eu encontro um número inteiro. 6 décimos é uma fração própria. 12 sextos, de novo, turma, se eu dividir 12 por 6, eu encontro 2. Se eu encontro 2 inteiros, então essa fração é classificada como imprópria e aparente, turma. Olha o que nós já vimos hoje, presta atenção. De novo, vamos revisar aqui comigo. Nós vimos o que vem a ser os múltiplos de um número, que você já conhece. Vimos o que é dobro, triplo, quádruplo, relembramos que está sendo uma indicação de multiplicação por 2, quando é dobro, por 3, quando é triplo, quádruplo, quando é 4. Nós vimos a classificação das frações em própria, imprópria, mista. Vimos também, turminha, quando o sinal de desigualdade é utilizado entre maior e menor, lembra-se sempre da boquinha do jacaré, porque ele sempre vai estar indicando que ele vai ficar aberto para o número maior. E eu venho agora para o nosso exemplo. Nós temos aqui o João. O João é pintor e ele vai pintar a sua parede. Olha só, ele dividiu a parede em 5 partes iguais. Nessas 5 partes iguais, ele pintou 3 partes. E o exemplo está aí, ele pintou de azul. Qual a fração da parte pintada? Lembre-se, ele dividiu em 5 partes iguais e pintou 3 partes. Então, eu tenho 3 quintos. Qual é a fração que representa da parte que ainda não foi pintada? 2 quintos. Então, nós temos aí 3 quintos da parte pintada e a parte que ainda não foi pintada, 2 quintos. Turminha, nós demos esse último exemplo, trabalhando com fração, e eu espero que você tenha compreendido a nossa aula e eu aguardo você. Espero que você faça as atividades do bloco, que você também possa resolver na plataforma e que você tenha um excelente dia. Fique bem, até mais!